e nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus. E nós estamos começando o ano, nós temos o ano todo pela frente, né? Nós estamos hoje dia 10 de janeiro, e eu quero falar sobre o tempo. O tempo e muitas vezes aquilo que nós fizemos com o tempo ou como nós perdemos tempo. Tudo isso fica dentro da meditação de hoje. Nós temos um ano cheio pela frente, o ano de 2020 já passou. Esse não volta mais. Aquilo que você fez o ano passado, você fez. O que você não fez o ano passado, você vai ter que deixar para esse ano, né? Já foi, já passou. O tempo, ele não pode ser recuperado. O tempo perdido é um tempo que foi colocado fora. Quando eu perco um tempo, esse tempo eu não consigo trazer de volta, né? Ou você perde o tempo ou você aproveita o tempo. Tudo vai depender de como você vai fazer e a maneira como você vive. E eu quero ler um texto que está lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 5, o versículo 15 e 16. Você que tem a tua Bíblia, junto, abra aí a tua Bíblia. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar na tua. Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Paulo vai falar para os Efésios aqui para ter cuidado como a gente vive, ou a maneira de viver. E eu quero tirar aqui algumas lições desse texto, pelo menos 3 lições. E a primeira é justamente essa: cuidado com a maneira que eu tenho vivido, como você vive. Não sei se você já se fez essa pergunta, mas deixa eu fazer. Você já fez uma autoanálise de como você tem vivido? Como você tem passado o teu tempo, teus dias? Precisamos, por vezes, parar para analisar a nossa vida, a maneira como nós estamos vivendo. Estamos vivendo de maneira correta? Qual que é o padrão? Que quando a gente diz assim, maneira correta, tem que ter um padrão. Tem que haver uma forma correta para a gente saber que as outras estão erradas, né? E qual que é a forma correta? Nada mais, nada menos do que a forma com que a Bíblia nos fala. A maneira correta de vivermos é viver a vida de uma maneira bíblica, como Deus quer. Como Deus quer que você, como Deus quer que eu, como nós vivemos. E isso vai fazer toda a diferença com o tempo que eu tenho. Quando a gente vive de uma maneira bíblica, nós levamos em consideração esse grande conselho do apóstolo Paulo, quando diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E ter cuidado é estar sempre de olho no que está acontecendo na volta, né? Quando a gente diz para alguém, olha, se cuida, o que a gente está tentando dizer? Para tomar cuidado, para ficar atento às coisas que acontecem à sua volta, para os perigos que pode ter na sua volta. E assim também na maneira como nós vivemos pode haver muitos perigos.
E isso que aqui o apóstolo Paulo está falando a uma igreja num tempo que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha novelas, não tinha TV, não tinha Netflix, não tinha séries, não tinha um monte de coisa. E ainda Paulo vai dizer, cuidado como vocês têm vivido o passado tempo de vocês. A pergunta que fica, como você tem administrado esse tempo, como você tem vivido? Segunda lição desse texto, ele vai dizer assim, e vivam não como tolos, mas como sábios. Então aqui nós temos que aprender a viver não como tolos, mas como sábios. Aqui a palavra faz uma distinção entre o tolo e o sábio. O tolo, aquele que não sabe viver, que desperdiça os recursos que tem, né? Mas o sábio é aquele prudente, é aquele que sabe cuidar do tempo e vive de maneira correta, né? Comparando com uma empresa, porque a nossa vida nós podemos comparar também dessa forma. Uma empresa ou uma grande companhia, né? Existem metas para os próximos anos, eles sempre trabalham com metas. Eu fui vendedor por um tempo e eu representei algumas indústrias e algumas eram multinacionais e eles trabalhavam sempre com um calendário de 5 anos. Então as ações que eles estavam tomando agora, né, no início do ano de 2021, janeiro, eles já haviam previsto isso 5 anos atrás. E agora eles já têm 5 anos planejados para frente. É assim que eles faziam, com planejamento. E estas metas, esses planejamentos, direcionam as ações que eles fazem então, ou os marketings, né? Aquilo que eles vão fazer com essa companhia. E por vezes se discutem as estratégias, se estão funcionando, se estão conduzindo ao objetivo que eles têm. E aí se senta numa roda e discute isso, porque eles têm uma meta a chegar lá, a alcançar. E a maneira como eles vão chegar lá, eles vão discutindo no caminho. Está dando certo? Não está? Ajusta? O que está precisando? O que falta? E assim eles fazem para que eles consigam chegar no objetivo que eles querem alcançar. Se ajusta o que está errado e continua. Barco, bola para frente, como a gente diz, né? O barco não para, continua indo, né? E em nossa vida deve ser assim também. Para isso nós precisamos também traçar objetivos claros. A pessoa que não tem um objetivo de vida, que não tem um alvo, que não tem um sonho, que não tem nada planejado para a sua vida, perde muitas vezes o sentido dela. Nós precisamos planejar, nós precisamos ter estratégias, nós precisamos traçar objetivos claros. Não adianta também traçar um objetivo, uma meta que talvez você não vai alcançar, que aí você vai desistir também. Uma meta tem que ser algo que você consiga alcançar, mas não também algo tão distante que vai te desanimar no caminho, né? Ter metas que você consegue alcançar. Vou dar um exemplo. Não adianta eu ter um sonho de um dia ter uma grande empresa e ser um dono de uma multinacional, ter 200, 300 funcionários, né, ser milionário, se eu não trabalho. Se eu não faço nada, passo o dia todo sem fazer nada. Ou uma meta então um pouco menor, vamos colocar assim, a minha meta para chegar no final desse ano de 2021 e ter um carro zero na minha mão, totalmente pago, sem dever um centavo. Mas se eu não trabalho, se eu não tenho salário, como é que eu vou conseguir? Dá para entender? Então você tem que ter metas claras, objetivos claros que você consiga alcançar.
ter projetos ou sonhos realísticos, se planejar, se avaliar o que você está fazendo para chegar lá, está dando certo, não está, tem que mudar, o que precisa e ajustar. O tolo, ele usa a teologia do Martinho da Vida. Você já viu essa teologia? Deixa a vida me levar, vida leva eu. O tolo vive dessa forma. Ele não traça metas, ele não tem objetivos claros, ele não tem projetos, ele não se planeja. Ele deixa a vida me levar e vida leva eu. Essa é a maneira do tolo viver. E a maneira como a carta dos Efésios vai falar aqui, que Paulo diz: vivam não como tolos, mas como os sábios. Então, se planeje. Tem um texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, que eu quero ler para vocês. Lucas 14, 28 ao 32. Lucas 14, 28 ao 32. Dois exemplos que o próprio Jesus Cristo dá sobre planejamento. Olha só o que diz. Lucas 14, 28 ao 32. Eu vou estar lendo na minha versão. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: quem é a pessoa que quer construir uma torre, primeiro não se assenta para ver os recursos necessários, né? Por exemplo, se eu vou construir uma casa, eu tenho meu terreno, quero construir uma casa. Então eu primeiro vou ter que ver o seguinte, me planejar. Quanto que eu vou gastar com alicerce, quanto que eu vou gastar para erguer a casa, para cobrir, para fazer os acabamentos, as aberturas, quanto que eu vou gastar de mão de obra, quanto que eu vou gastar com toda a burocracia que tem para registrar essa casa, para mim ter um parecer do total, para que não aconteça que eu começar a fazer a casa e fazer só o alicerce e parar por aí porque o dinheiro acabou. E aí os outros vão olhar e vão dizer assim: bah, olha lá, faz quantos anos o Lucas começou a casa ali até hoje. E aí zombem de mim, né? É isso que o texto está falando. Primeiro se assenta e vai fazer uma análise dos recursos que vai precisar. E ele dá um segundo exemplo do rei. Um rei que vai para uma batalha. E ele diz: qual o rei que, indo para uma batalha, primeiro não se assenta para ver a força do inimigo? Se ele vai precisar de 10.000 homens, de quantos homens vai precisar? Porque talvez ele tenha 10.000 homens e aquele rei está vindo com 20.000. E aí é fácil a gente saber o fim dessa guerra, né? E aí ele diz: então, se vem com 20.000, eu só tenho 10.000, então eu vou fazer o seguinte, aqui diz fazer uma embaixada, quer dizer, mandar um embaixador, alguém em meu nome, para negociar com o rei uma trégua e fazer um acordo, para não entrar em guerra, porque então isso é algo bem comum que acontecia no Antigo Testamento, né? Um povo, quando não tinha exército suficiente para combater o outro povo, então eles faziam um acordo e aquele povo então pagava impostos para aquele outro rei, os recursos para o outro rei. Em troca disso, o rei poupava a vida daquelas pessoas, né? E é isso que Jesus vai falar.
a ideia central desse texto de Lucas 14, 28 a 32, senta-se e planeja-se. Nós precisamos aprender a ser planejados. O cristão precisa se planejar para viver não como tolo, mas como sábio. Para sentar e calcular ainda é melhor estratégia. Sentar e calcular ainda é a melhor estratégia. Voltando para o texto ali de Efésios 5, versículo 16, ele vai falar: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E esse aproveitar bem o tempo, o bem mais precioso que temos é o tempo. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o bem mais precioso que eu e que você temos é o tempo. Todos temos a mesma quantidade de tempo. Deus faz tudo igual, tudo perfeito. Todos temos o mesmo tempo, no sentido seguinte: para mim, o dia tem 24 horas, para você vai ter também 24 horas, não tem 25 e nem 23. Deu para entender? A semana tem 7 dias para todos, o mês tem 30 dias e assim por diante, né? Então todos nós temos a mesma quantidade, a mesma quantia de tempo. Nem todo o dinheiro do mundo consegue comprar 1 minuto sequer de tempo. E isso a gente vê muito em alguns testemunhos que a gente ouve, e eu já ouvi, de médicos, né? Quando estão na UTI com alguém ou estão atendendo um paciente que está à beira da morte, e o paciente diz assim: doutor, dinheiro não é o problema, diz quanto que eu pago. Mas o médico não tem como acrescentar 1 minuto de vida. Você não consegue nem todo o dinheiro do mundo que você tenha, o que você vai conseguir juntar, não compra 1 minuto, não compra 1 hora, não compra 1 dia. O tempo, ele não tem dinheiro que compre. A ideia de aproveitar bem o tempo aqui que Paulo vai falar é não desperdiçar o tempo. Porque nós temos outro detalhe que nós temos que entender: o tempo é gratuito. O tempo que nós temos aqui na Terra, que Deus permite para nós, é gratuito. Nós não precisamos pagar. Já pensou se nós teríamos que pagar o nosso tempo? Não sei se você já pensou nisso. Em algumas cidades, né, tem as zonas de estacionamento paga, onde você estaciona e você precisa pagar pelo tempo necessário que você vai utilizar a vaga, né? E aqui em Chapecó, que é próximo aqui de Nonoai, quando a gente vai lá, então lá você compra o tempo, é R$1 a hora. E você calcula quanto tempo você vai precisar deixar o teu carro ali estacionado e você coloca lá as moedinhas comprando o tempo, né? Se meia hora é o suficiente, 50 centavos. 1 hora, R$1. 2 horas, coloca R$2, né? E aí a gente tenta fazer tudo dentro daquele tempo que a gente tem de estacionamento. Você não tem que voltar lá e colocar mais uma moeda, senão ganha multa, né? E já pensou se o nosso tempo fosse assim, pagar R$1 por hora? Eu fiz uma conta bem rápida. R$1 a nossa hora daria R$24 por dia. R$168 por semana, R$720 ao mês, R$720 ao mês por pessoa. Em 1 ano você iria gastar R$8.760 em 1 ano. Se você tivesse que pagar pelo seu tempo, e cada pessoa, e você já vai entender onde eu quero chegar, cada pessoa da sua família tiver que pagar R$720 por mês para você ter aquele tempo de 30 dias, você iria aproveitar melhor o tempo ou ia desperdiçar o teu tempo? Porque você ia ter que trabalhar um bocado só para pagar o tempo
que você tem. Se nós tivéssemos que pagar pelo nosso tempo, acredito que iríamos aproveitá-lo muito melhor. Aquela história que a gente ouve sempre falar, né? Quando é dado, quando a gente paga, é diferente, né? A gente cuida. Quando é dado, vem fácil, é fácil, né? E é mais ou menos assim. Acontece que nós pagamos o tempo. Nós estamos pagando, você está pagando o tempo. Talvez você nem tenha se dado por conta disso, mas você está pagando um alto preço pelo tempo de vida que você tem. Quer ver? Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, o versículo 16. Diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aqui o salmista está falando da formação do bebê no ventre da mãe. Começa ali no 13, né, falando: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O salmista está dizendo aqui que todos os meus dias, todos os teus dias já foram escritos e determinados por Deus. Quando você, quando eu, quando nós estávamos lá sendo formado no ventre da nossa mãe, Deus já havia anotado todos os dias que nós iríamos ter. Cada dia que passa é um dia a menos que eu tenho e que você tem. É um dia a menos de vida que nós temos. Cada ano é um ano a menos de vida que nós vamos ter. Porque vai chegar o dia, o momento exato que os nossos dias se acabaram. Naquele caderninho onde Deus anotou os meus dias, vai chegar um momento que vai ser a última página escrita, o último dia. E agora, quando virar aquela página, o meu tempo acabou. O tempo que Deus me deu acabou. Por isso que eu disse, nós pagamos o preço muito alto pelo nosso tempo. Nós pagamos a nossa vida. A nossa vida tem um tempo determinado. E nós devemos cuidar desse tempo que Deus nos dá. Por isso que Paulo vai falar à igreja de Éfeso: olha, cuidem a maneira como vocês gastam o tempo de vocês. Vivam de maneira sábia e não como maneira tola. Não desperdicem o tempo, porque os dias são maus. E a gente não sabe qual que vai ser o último dia. Não sabemos quantos dias vamos ter. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se hoje fosse o teu último dia? Se você soubesse que hoje seria o último dia seu. Hoje o dia já está acabando, né? Mas vamos mudar um pouco, vamos dizer assim, ó. Se você tivesse mais uma semana apenas de vida, como você viveria essa semana? Alguns talvez iam passar a semana toda só chorando. Mas alguns talvez iriam viver intensamente essa semana, aproveitando cada segundo do tempo, por ser a última. Assim que nós deveríamos viver. Nós deveríamos viver todos os dias como sendo o último de nossas vidas, não desperdiçando o tempo,
mas passando tempo com aqueles que nos amam, aqueles que nós amamos. Fazer daquele tempo que nós temos juntos tempos de qualidade, porque um dia eles vão acabar e só vai ficar lembranças. Por isso, esse conselho de aproveitar bem o nosso tempo. E você e eu, nós temos o ano todo para aproveitar. Talvez o ano passado você acabou não aproveitando tão bem assim como você queria, mas você tem um ano todinho pela frente que Deus te deu. Nós começamos agora um novo ano para fazer melhor, fazer diferente. E para nós vivermos com sabedoria, para nós vivermos de maneira correta, para nós vivermos de maneira sábia e usar o nosso tempo de vida e viver de uma maneira sábia, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor. Se nós não tivermos a direção de Deus, não tivermos o Senhor como centro das nossas vidas, nós não vamos viver de uma maneira sábia. Um pastor certa vez falou que nós devemos viver todos os dias olhando para a morte, porque se nós olharmos para a morte, nós vamos viver bem os dias que nós temos ainda. E é verdade, mas para isso nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do discernimento, nós precisamos da sabedoria do Senhor. Nós precisamos viver de maneira sábia. E eu quero encerrar com o texto do Salmo 90. Abra a tua Bíblia. E esse é um texto que eu vou indicar para você na tua Bíblia, sublinhar ele com caneta ou pintar. Alguns gostam de passar aquele canetão, né? Mas sublinha. Esse é um texto que você tem que decorar, é um texto que você precisa saber, é um texto que você precisa praticar todos os dias, é uma oração minha e tua para todos os dias. Salmo 90, 12. Salmo 90, versículo 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Eu vou repetir. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Nós precisamos da ajuda, do auxílio de Deus, para nós contarmos os nossos dias de maneira a conseguir alcançar esse coração sábio e viver com sabedoria, para nós conseguirmos cumprir esse conselho que Paulo dá na carta de Efésios, como nós lemos. Para viver com sabedoria, nós precisamos da ajuda do Senhor para nos ensinar a contar os nossos dias. E esse contar os dias não é para saber quantos dias de vida eu já tenho, quantos anos de vida eu tenho, mas é para justamente não perder o tempo, não desperdiçar o tempo de vida que eu ainda tenho, que você ainda tem. Todos nós estamos na mesma fila. Ninguém sabe o lugar. Eu não sei quantas pessoas estão na minha frente, quem está atrás, mas vai chegar um momento que alguém naquela porta vai abrir e vai chamar: Lucas, é a tua vez. E desse momento ninguém pode escapar. Nós estamos caminhando na mesma fila. Você também não sabe quantos dias você tem pela frente ainda. Isso não é algo que nós temos que pensar com tristeza, mas é algo que nós precisamos pensar para usar esse tempo que ainda temos com sabedoria. Viver de uma maneira prudente, uma maneira sábia, uma maneira que seja com Deus também, não desperdiçar o momento que nós podemos ter com Deus. Cuidem do tempo que você tem, porque os dias são maus. Que Deus nos ajude para que consigamos ter esse coração sábio e viver os nossos dias da melhor forma possível
na direção e na presença do Senhor. Amém? Vamos estar orando mais uma vez ainda. Senhor, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos ensina e fala muitas vezes aquilo que nós já sabemos, estamos cansados de saber, Senhor. O problema é que nós sabemos, mas não praticamos. O problema, Senhor, é que nós sabemos que não devemos desperdiçar o nosso tempo porque ele é precioso, mas mesmo assim nós desperdiçamos o nosso tempo com tanta bobagem durante o dia, com redes sociais e com muitas coisas que não edificam, que não trazem proveito para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a sermos sábios. Nos ajude, Senhor, a saber classificar, Senhor, aquilo que devemos fazer e como fazer com o nosso tempo. Que possamos ter essa sabedoria vinda do Senhor. Nos ensina a contar os nossos dias e termos coração sábio. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada um que acompanhou este culto, que ainda vai assistir esse culto, Senhor. E que esta palavra que acabamos de meditar possa ser viva e eficaz na vida de cada um. E que cada um possa, Senhor, pôr em prática também esse grande conselho do apóstolo Paulo, deixado registrado na tua palavra. Abençoa-nos, Senhor. Nos dê também uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.